Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso, então, primeiro semestre letivo, né, de 2023. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre como vocês fazem para escolher, então, as disciplinas que vocês vão lecionar, então, em Sistel para esse semestre. Isso é particularmente especial porque na antiga grade vocês estavam bastante engessados sobre quais disciplinas vocês poderiam cursar. E agora vocês têm um amplo leque de disciplinas, né? E com o tempo, conforme eu já comentei no passado, esse leque vai aumentando ao longo dos semestres, né? Que nós vamos incluindo as disciplinas do curso. Bom, isso, conforme já foi falado na nossa última apresentação, nós tivemos a aprovação do projeto pedagógico de Sistel. Ele foi o primeiro curso de Curitiba a ter o seu projeto aprovado e ele é o único curso de Curitiba que teve a sua matriz, os alunos, né, puderam migrar para a matriz completa, porque os outros cursos, alguns outros cursos, como engenharia de computação e outros, eles até tiveram a entrada de alunos na nova grade, mas apenas os alunos ingressantes, os outros não puderam migrar. O Sistel foi o único curso que permitiu, então, essa migração dos alunos, e isso só foi possível porque nova grade, a nova matriz, né, que resulta numa nova grade, ela tem várias vantagens, conforme foi discutido, então, na última reunião que nós tivemos. Com relação, então, à nova matriz, embora ela tenha várias vantagens, como uma diminuição de carga horária total, como uma leve diminuição do tempo de estágio, como a remoção da obrigatoriedade de TCC, né? Ela tem uma exigência legal aí do MEC, que é que o curso deve ter 10% da sua carga total em exceção, tá? Isso na prática significa que todo mundo, mesmo quem estava quase no final do curso, se você migrou de grade, você vai precisar cursar 3 disciplinas extensionistas. Na prática, significa isso. Todo mundo vai ter que cursar 3 disciplinas extensionistas. Nós já vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas a ideia geral é essa. Bom, com relação às datas para a matrícula, né? Ato do estudante. Amanhã nós teremos, então, o início do requerimento de matrícula, dia 16 do 2, né? E ele vai até depois de amanhã, sexta-feira, às 18 horas. Não deixem para a última hora, o sistema pode dar algum problema, vocês podem não conseguir fazer. Não deixem para a última hora. Vocês vão ter dois dias para fazer, né? Mas não deixa lá para o finalzinho, tá? Depois que vocês fizerem os requerimentos de matrícula, nós, coordenadores de todos os cursos, nós vamos fazer análise, porque às vezes as turmas enchem. E a gente precisa decidir se consegue aumentar a turma, se consegue criar uma turma nova ou não, o que a gente faz, né? Então é basicamente isso. Essa análise de turma é um ato das coordenações para a gente conseguir ajustar os alunos que se matricularam, principalmente no caso de turmas cheias. No caso de turmas muito vazias, também pode ocorrer da turma ser cancelada, mas isso é bem raro de acontecer em Sistel, tá? É uma possibilidade, mas é bem raro. A gente tenta sempre manter para respeitar os alunos que se matricularam. Depois da análise de turmas, os alunos que tiveram algum requerimento negado, por quê? Porque a turma estava cheia, porque a turma foi cancelada, porque aconteceu alguma coisa. Então, apenas os alunos que tiveram algum requerimento negado, seja em qualquer disciplina, pode ser que seja só uma, não tem problema, você vai ter a chance de fazer o ajuste de todas as disciplinas que você tinha se inscrito. Então, você fez o requerimento, se no dia 27 você vê que você teve alguma disciplina que você não conseguiu vaga, você vai ter a chance de fazer o ajuste e corrigir quaisquer disciplinas que você queira. Inclusive outras que não tiveram negado. Porque essa foi negada, você quer mudar tudo. Pode mudar tudo. Mas você só vai ter essa chance se você tiver ao menos uma negada. Tá ok? Depois da fase de ajuste e confirmação, vem a fase de inclusão. Fase de inclusão é muito parecida com a fase de requerimento, só que ela serve para que você consiga incluir disciplinas de outros cursos. Nessa apresentação eu vou mostrar, numa planilha que eu já compartilhei com vocês, disciplinas de outros cursos que são compatíveis com a grade de Sistel. Ou diretamente é a mesma disciplina, só é outra turma, ou a ementa é muito parecida, então você pode cursar aquela disciplina e depois pedir convalidação. Tá? Então você basicamente pode utilizar aquela turma cursar. E você só vai conseguir fazer o cadastro nessas turmas na parte de inclusão. Por quê? Porque elas não são de Sistel. Como elas são de outros cursos,
você tem que aguardar até a fase de inclusão, porque os alunos de origem daquele curso têm preferência. As vagas que sobraram ficam para os demais alunos. Para a felicidade de muitos, as disciplinas a partir do segundo, terceiro período de todos os cursos da UTFPR, elas costumam esvaziar bastante. Então, na fase de inclusão, você acaba tendo a oportunidade de se inscrever em várias disciplinas de outros cursos, entende? Porque elas normalmente têm vaga, é isso que eu quero dizer. Só tem um detalhe, essas disciplinas, elas são tipicamente de manhã e de tarde, né? De maneira que você vai ter que ter alguma flexibilidade de horário para conseguir se inscrever nelas. Isso é ruim para quem trabalha, porque às vezes não consegue se inscrever, mas é bom para quem que quer adiantar o curso. Daí, em vez de preencher à noite, preenche toda noite e faz alguma coisa de tarde ou de manhã com outros cursos da UTFPR. Por fim, nós temos a fase de intercampus, mas essa fase de intercampus ela vai ser bem esvaziada esse semestre, porque a disciplina intercampus exige atualmente que você esteja lá. Então, se você se matricular numa disciplina de ponta grossa, a não ser que a disciplina seja 100% não presencial, a não ser que seja uma disciplina 100% não presencial, você vai ter que estar lá. Isso é um problema, porque você vai ter que se deslocar até lá, né? Então, a fase de intercampus acaba sendo bem esvaziada esse semestre, tá? Está disponível, tem uma fase para ela, mas a orientação da DIGRADE é que provavelmente para os alunos da UTFPR Curitiba vai ser bem pouco interessante, com exceção das disciplinas não presenciais dos campos do interior. Bom, então a grade de Sistel para 2023-1, ela está disponível nesse link aqui, eu não vou clicar lá agora, tá? Porque no finalzinho da apresentação eu vou parar de compartilhar essa apresentação, eu vou compartilhar uma tela de browser para mostrar algumas coisas, daí eu mostro, né? Então, nós temos uma grade de Sistel para 2023-1, que é basicamente o que vocês vão ter disponíveis em Sistel, ofertadas esse semestre. Então, é uma forma de você se adiantar. Quando você abrir amanhã o portal do aluno, você vai ter essas informações bonitinho, claro que vai. Mas eu estou te dando a informação adiantada para você já ir se planejando e ter uma forma concisa de buscar as coisas, tá? Para as disciplinas cursadas em Sistel, as sextas-feiras elas são reservadas para disciplinas não presenciais, as EADs e atividades em casa. Por que eu fiz a distinção, pessoal? Porque assim, vamos lá. Disciplinas de Sistel, muitas disciplinas de Sistel têm uma carguinha associada a atividades fora de sala de aula. Então a disciplina é presencial e tem uma carguinha associada a atividades fora de sala de aula. Tá? Algumas dessas carguinhas, elas estão demonstradas lá como atividades em casa. Então, disciplinas presenciais que espera que você faça alguma coisa em casa, não necessariamente naquele horário, mas alguma coisa em casa daquela disciplina. Esse é um caso, para disciplina presencial. E daí nós temos as disciplinas EAD, que de fato são não presenciais, não tem os encontros presenciais. Para as disciplinas EAD, eu vou mostrar isso claramente quando mostrar a planilha. Para as disciplinas EAD, nós temos horários alocados em que poderão ocorrer encontros síncronos. Esses encontros síncronos para 2023-1, eles não terão presença, então você não obrigatoriamente terá que estar presente naquele horário, mas os professores, eventualmente, para algumas sextas-feiras, eles podem marcar encontros síncronos, que seria muito bom que vocês estivessem presentes. Não vai ser obrigatório, mas vai ser muito proveitoso se vocês estivessem presentes, entendeu? Então, vamos resumindo a história. Sexta-feira, dentro de Sistel, não precisa vir para a universidade. De vez em quando, vai ter algum encontro síncrono que não vai ter presença, mas seria importante que você comparecesse. Quando você estiver montando a sua grade, comece priorizando as disciplinas obrigatórias do primeiro até o último semestre. Então, vai olhando as obrigatórias e vai priorizando elas, tá? Eu vou, ao final da apresentação, mostrar um exemplo de escolha de disciplinas, tá? Que uma aluna ela me solicitou, a gente acabou conversando e eu acabei colocando um passo a passo que eu acho que ficou legal, para mostrar para vocês como exemplo, tá? E diversas disciplinas têm pré-requisitos, por isso que é importante que você vá montando as suas disciplinas obrigatórias do primeiro semestre em diante, para você ir matando esses pré-requisitos, tá? No PPC do curso, que vocês já têm acesso, tem detalhes sobre todas as disciplinas. Um comentário, tipicamente, todas as disciplinas do sistema já têm um plano de ensino cadastrado. Este semestre é uma exceção, porque eles estão mudando o sistema da UTFPR e os planos de ensino não vão aparecer para vocês. Os planos de ensino não vão aparecer para os alunos. Entretanto, as informações que estariam visíveis nos planos de ensino,
que tipicamente está disponível para vocês, essas informações estão disponíveis no PPC, que fala aí o que a disciplina aborda, né, o que a disciplina fala, enfim. A descrição completa da disciplina está no PPC, né? Nós temos, então, as disciplinas obrigatórias. Aqui está sendo listado apenas as disciplinas obrigatórias da nova grade, né? Para uma consulta rápida. Isso aqui é uma figura lá do PPC, tá? Então, para você ir vendo o que você deve buscar e cursar na ordem, né? E nós temos também as nossas trilhas, né? Então, as trilhas, nós temos lá a trilha de computação, né? Que acaba sendo muito interessante para diversos alunos. A trilha de eletrônica para comunicação, essa trilha aqui, muitos de vocês já cursaram as equivalentes de Sistel da grade antiga, de eletrônica para comunicação, mas os alunos que agora, que mudaram de grade, eu só recomendo vocês seguirem a trilha de eletrônica para comunicação se vocês gostarem muito de eletrônica e estiverem aptos a lidarem com desafios matemáticos mais avançados. Por quê? Porque todas as disciplinas de eletrônica para comunicação que serão ofertadas são de engenharia eletrônica. Todos que escolherem esse caminho vão cursar junto com a turma de engenharia eletrônica. Isso de tabela significa que provavelmente vai estar na fase de inclusão. Procura na fase de requerimento, mas a princípio estaria na fase de inclusão para vocês disponível. Vale procurar na fase de requerimento, às vezes por uma questão de sistema aparece em requerimento, mas provavelmente na fase de inclusão. E tenha noção de que vai ser um pouquinho mais puxado a parte matemática, pode exigir um estudo extra aí de vocês, tá? Então, só aqueles alunos que gostam muito de eletrônica e tem um pezinho aí, gostaria de seguir um caminho mais da engenharia e não um caminho mais tecnológico, voltado para telecomunicações e computação e outros, né? Nós temos, então, a trilha de sistemas inteligentes, nós temos a trilha de sistemas operacionais. Vocês vão reparar que algumas disciplinas dessas trilhas não estão sendo ofertadas este semestre. Por exemplo, se eu não me engano, virtualização. Virtualização e Linux avançado não estão sendo ofertadas esse semestre. Por quê? Porque, como pré-requisito, elas têm Linux básico e ninguém cursou Linux básico. Então, não faz sentido colocar ela esse semestre. Próximo semestre, nós vamos tentar sim ofertar, o objetivo é ofertar, mas para esse semestre, a única disciplina disponível de sistemas operacionais vai ser Linux básico. Tá? Além das disciplinas das trilhas, lembrando que as trilhas vocês têm que cumprir 2 trilhas. Cumprir uma trilha significa cumprir 90 horas em uma trilha, né? Então, bastaria, depende da disciplina aqui, mas no geral são 2 disciplinas da trilha para você fechar uma trilha, né? Além das disciplinas das trilhas, nós temos as disciplinas optativas isoladas. Essas disciplinas optativas isoladas servem para que vocês consigam fechar as 750 horas em optativas que vocês precisam cursar, tá? Já vou falar mais sobre isso, mas como vocês têm que cursar 750 horas em optativas profissionalizantes, além das trilhas, vocês têm que cursar também algumas das optativas isoladas. Para os alunos que já estão um pouco mais à frente do curso, vocês vão ver que vocês já mataram uma grande carga horária disso, já mataram uma boa parte disso, já foi matado, já foi feito, tá? A gente vai ver um caso de uso no final e isso vai ficar um pouco mais claro. Então, o que você precisa para concluir o curso? Bom, o curso tem 2.400 horas de unidades curriculares, tá? Sendo 750 horas de optativas profissionalizantes. Isso envolve 2 trilhas de 90 horas, né? E mais as optativas isoladas, né? 90 horas de optativas de humanidades, então pelo menos uma disciplina de humanidades vocês vão ter que fazer, não tem jeito. E dentro desses 2 itens em cima, 90 horas de optativas de humanidades e 750 horas de optativas, vocês vão ter que cursar 285 horas de disciplinas extensionistas. Então, esses 285 horas, eles estão dentro do 90 mais 750, você percebe? Se você cursar uma disciplina profissionalizante extensionista, ela vai contar tanto para os 750 horas, quanto para os 285. Se você cursar uma disciplina optativa extensionista de humanidades, ela vai contar tanto para 90 horas de humanidades, quanto para as 285 horas extensionistas, entende? Então, esses 285, eles contam, é optativo, eles vão contar tanto
para extensionistas quanto para profissionalizantes ou de humanidades, de acordo, se for profissionalizantes ou de humanidades. Além dessas 2.400 horas, vocês vão ter que cursar também 360 horas de estágio, resultando numa carga total do curso de 2.760 horas, né? 2.760 horas. As disciplinas extensionistas ofertadas dentro do Sistel, vocês, para quem está concluindo o curso, isso é particularmente importante, né? Porque vocês têm que focar nas extensionistas. Vocês vão ter 4 opções de disciplinas. Smart Projects, que tem 120 horas. Essa disciplina tem 1 ou 2 encontros presenciais por mês. Então, embora tenha um horário alocado lá na sua agenda, esse horário vai ser remoto, vai ser um encontro remoto. 1 ou 2 vezes por mês vai ter um ponto presencial nesse horário, tá? Smart Challenges, que tem exatamente a mesma configuração, tá? Essas duas, Smart Projects e Smart Challenges, elas são optativas extensionistas profissionalizantes, então elas contam naquelas 750 horas, tá? E nós temos 2 de humanidades, que é Conceitos Ambientais Explicados STX, de 90 horas, e Gestão de Produtos Digitais. Essas 2 de baixo, elas são de humanidades. Significa o quê? Que elas vão contar como extensionistas e vai fechar aquelas 90 horas de humanidades. Então, basicamente, conforme eu falei, escolha 3 disciplinas dessas 4 que você vai conseguir fechar as extensionistas e já vai matar a parte de humanidades e parte das 750 horas profissionalizantes. Perguntas frequentes. Todas as disciplinas do PPC estão disponíveis para os alunos em 2023/1? Não, né? Por conta da questão dos pré-requisitos, conforme eu já comentei com você, né? E peço para vocês verificarem a grade disponível no link. Eu fui migrado de matriz? Quase todo mundo foi. As únicas exceções foram alguns poucos alunos que estavam no finalzinho do curso, faltando só o TCC, e daí eles tiveram a chance de ficar na grade antiga para apenas concluir o TCC e finalizar o curso na grade antiga, né? Eu estava quase acabando o curso e migrei de grade. O que falta concluir? A resposta curta para essa pergunta é muito provavelmente as 3 disciplinas extensionistas, sem nenhuma delas de humanidades. Muito provavelmente a resposta é essa. 3 disciplinas, uma extensionista de humanidades e 2 extensionistas profissionalizantes. Muito provavelmente a resposta é essa. Mas o certo é você verificar no portal do aluno quais são as disciplinas obrigatórias faltantes. Primeiro, falta alguma obrigatória? Não falta? Ótimo. Depois, você conseguiu concluir as 2 trilhas com 90 horas cada uma? Muito provavelmente sim. Se você está no final do curso, a resposta é sim, tá? Se está no final do curso, não tem discussão, tá? E você conseguiu concluir as 750 horas de optativas profissionalizantes? Talvez a resposta seja não. Mas você tem que lembrar que quando você cursar as 2 disciplinas extensionistas, se for as 2 Smart, você vai ter 240 horas a mais na quantidade que conta para essas 750. Então você vai avançar bastante. Muito provavelmente com as extensionistas você já vai fechar as 750. Tá? Conforme eu falei, a resposta curta é as 3 extensionistas. Tá? Daí em negrito aqui, né, as 3 disciplinas extensionistas, né? E a questão da humanidades. Volto a dizer que se você cursar de extensionista de humanidades, você já fecha 90 horas também. Então, posso cursar disciplinas similares e equivalentes em outros cursos e solicitar a convalidação? Sim, pessoal. Você viu uma disciplina lá que tem lá em outro curso, seja do campus Curitiba ou do campus superior, que é muito parecida com uma disciplina aqui de Curitiba, pode cursar sim, depois você me manda um e-mail para cotel-ct@tfpr.edu.br solicitando a convalidação. Tranquilo. É um formuláriozinho lá do DERAC, bonitinho, não tem nenhum problema, tá? É uma opção. Foi falado que a trilha de eletrônica para comunicação será cursada no curso de engenharia eletrônica, o que significa que as disciplinas serão mais pesadas, com uma matemática mais pesada, poderão ser de tarde e provavelmente são apenas para alunos que querem seguir um caminho um pouco mais da engenharia. Né? Quero cursar disciplinas da nova grade com turmas em outros cursos, ou seja, está na nova grade, mas a turma não é N11, N12, que seria de Sistel. É um S11, S12 ou alguma outra coisa. Como você faz? Bom, provavelmente você cabe sim você olhar na fase de requerimento. Claro, olha, né? Mas provavelmente elas só estarão visíveis para vocês na fase de inclusão. Então você vai lá, espera ver na fase de requerimento, provavelmente não vai estar,
veja na fase de inclusão quais são as disciplinas disponíveis e faça a sua matrícula. Simples assim, né? Eu coloquei lá em grade 2023/1 uma prévia das disciplinas ofertadas em outros cursos na aba, lá, turmas de outros cursos. Mas não tem todas, tá? Não tem todas. Então, dá uma olhadinha na planilha, vê o que tem, né? E depois procura mais você, porque pode ser que você encontre alguma coisa que eu não enxerguei, porque, enfim, né? Então, isso aqui é mais do mesmo, sobre outras informações para assistir, patatá. Vamos então para aquelas parte inicial em que eu falei sobre a grade que foi disponibilizada para vocês e um exemplo, né, de escolha de disciplina. Bom, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui nós temos um exemplo, então, de escolha de disciplina. Repare, é a planilha disponibilizada lá, um link, vocês clicam lá no link, vai abrir essa planilha, tá? E nós temos lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, especial, que seria uma turmazinha, né, que tá uma opção a mais lá, e turmas de outros cursos, né? Então vamos lá, primeiro semestre. Alunos de primeiro semestre são matriculados automaticamente nas disciplinas de primeiro semestre. Não há o que fazer. Eles são matriculados e pronto, tá? Não tem discussão, tá? Ele é matriculado em tudo, tá? Isso aqui é mais porque, por exemplo, tem uma disciplina aqui de comunicação oral e escrita que os alunos de primeiro semestre do semestre anterior não fizeram ainda. E é uma disciplina obrigatória, tá? Apesar dela ser uma disciplina obrigatória, ela vai ter duas turmas. Tem uma turma aqui na quarta-feira, tá? No N4, N5. Reparem, 4N4 significa quarta-feira, horário N4. 4N5 significa quarta-feira, horário N5, tá vendo? Né? Então vamos lá. Tem essa turma aqui e tem uma especial. Também na quarta-feira e dos dois primeiros horários. Além disso, vamos verificar aqui em turmas de outros cursos. Deixa eu ver se tem. Ó, em turmas de outros cursos, comunicação oral e escrita, tem um monte de horário aqui, ó. Tem, vamos ver aqui, 436 e 4 em 1. Então, quarta-feira, tarde, o último horário, o primeiro da noite. Segunda-feira, ó, 2T2, então segunda-feira, o segundo horário da tarde, 2T3, então segunda-feira, o terceiro horário da tarde, tá vendo? Terça-feira, manhã, quinto horário e manhã, sexto horário. Olha quantas opções tem aqui. Se não estiver disponível essas disciplinas na fase de requerimento, vocês vão poder solicitá-las na fase de inclusão, tá? Então tem bastante opção sobre a comunicação oral escrita em outros horários, tá? Fiquem à vontade, se vocês tiverem disponibilizado e quiserem fazer nesses horários, é legal que aí com outras turmas, então dá uma experiência diferente para vocês, façam, tá? Eu recomendo, é bem bacana, tá? E as demais disciplinas do início do curso, às vezes vocês falam, poxa, professor, mas eu não fiz essa disciplina. Mas se você abrir lá no portal do aluno, você vai ver quais são as obrigatórias faltantes. Às vezes não tem obrigatória faltante aqui descrita. Por quê? Porque tem uma convalidação. No PPC do curso tem a tabelinha de convalidações, né? E vocês podem consultar. E também na última apresentação que a gente fez também tinha a tabelinha de convalidações, tá? Isso aqui é semestre a semestre, né? Todos os semestres do curso, no caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, estão lá. Alguns comentários importantes, pessoal. Na sexta-feira, conforme eu falei para vocês, nós temos então as nossas turmas EAD, né? Então as turmas EAD, elas têm nosso horário. Quando é EAD aqui à direita, significa que o professor pode solicitar a vocês que em algum momento, uma semana ou outra, vai ter um encontro síncrono. Esse encontro síncrono não é obrigatório, não vai ter presença, mas é muito importante que vocês compareçam, tá? Sugiro que vocês não façam sobreposição quando tiver horário EAD aqui. Você pegou duas disciplinas EAD, não sobreponha dois horários. O sistema vai deixar você fazer, mas não é recomendado. Tem um último comentário. Toda disciplina EAD tem ao menos uma avaliação presencial. O dia e o horário da avaliação presencial poderá ser combinado com o professor da disciplina. Mas toda disciplina EAD
terá ao menos uma avaliação presencial. Isso significa que ele vai tentar, provavelmente, alocar no horário que está aqui, né, para ela. Não obrigatoriamente vai ser, mas eu estou instruindo os professores a fazerem isso na medida do possível, tá? De maneira que torna-se ainda mais importante você não sobrepor disciplinas EAD que tem aqui o mesmo horário na sexta-feira. Lembrando, vocês não precisarão ver na universidade para essas disciplinas do curso na sexta, não precisa ver. Ainda, nós temos atividades em casa, de disciplinas que são presenciais, mas tem alguma atividade que espera-se que você faça em casa. Na prática, isso significa que você vai ter que reservar um pouquinho mais de hora, tá? Não significa que o professor vai fazer alguma coisa síncrona aqui, nem nada. Só que você vai ter que reservar um pouquinho mais de tempo em casa para fazer as atividades da disciplina. Só isso, tá? Tanto que eu deixei com uma cor aqui mais fraca, tá vendo? Então não tem tanta necessidade de você reservar horário, apenas para as que de fato são AED, tem que tentar reservar horário para não ter complicações depois, tá? Então, lá, segundo semestre, terceiro semestre, olha só, né? Uma a uma. Vamos pegar uma disciplina qualquer aqui, programação de computador, com o professor Valfredo. Então, está dizendo que a programação de computador vai ter a quarta-feira aqui, né? 2 horários na quarta. Além desses 2 horários na quarta, ó, reparem, tem que ficar atento. Deixa eu dar um zoom out aqui. Ó, além dos 2 horários na quarta, eu tenho também horários aqui, ó. Programação de computador também aqui, ó. Na quarta e na quinta, tá vendo? O sistema acadêmico lá no portal da UNO vai fazer automático para você, né? É só para vocês perceberem, tá? Uma disciplina presencial, claro. E, ó, nós temos o horário, então, seria o 4N1, 4N2, 5N4, 5N5, a sala prevista, né? É bom verificar no sistema, mas a sala prevista no bloco B, centro, né? Que é C, B, bloco B, lá no meio, né? 301. Então não vai ser o nosso querido Q da ELN, né, da eletrônica, vai ser no B, né? Isso pode mudar ao longo do semestre, tá? É importante olhar sempre o portal do aluno, mas a princípio é isso. Evoluindo, então, ao longo das disciplinas, vamos procurar as disciplinas extensionistas. Talvez eu devesse até deixar em uma outra cor aqui. Vamos deixar em outra cor para facilitar a vida de vocês, ó. Vamos deixar num laranja extensionista. Smart Projects, que é extensionista. Conforme eu falei, vai ser 1 ou 2 encontros presenciais, né? Deixa eu procurar aqui. Smart Challenges, que é outro extensionista. Vou deixar também numa corzinha diferente para vocês. Gestão de produtos digitais. É uma extensionista de humanidades, lembram? E conceitos ambientais aplicados às dicas. Essa aqui é uma disciplina da Simone Crossetti, tá? Ela vai fazer visita em jardinetes, tá, com os alunos, e, enfim, é uma disciplina bem interessante, assim como a disciplina da professora Rosângela, né? Gestão de produtos digitais. Elas são 2 disciplinas extensionistas de humanidades, então ela já fecha a carga horária de 90 horas de humanidades também, tá? Então, vocês reparem que nós já marquei aqui para vocês, então, disciplinas extensionistas do curso, né, para vocês ficarem mais fácil de vocês enxergarem, tá? Se vocês evoluírem, sexto semestre, olha só que legal. Tá vazio. Por quê? É para vocês tentarem concluir aquilo que faltou, tá? Os bons alunos, principalmente aqueles que tentam fazer disciplinas em outros cursos para fechar mais rápido a grade, não vão precisar de 6 semestres para a conclusão do curso. Também não pode reprovar, né, pessoal? Se reprovar, daí fica difícil, né? Mas aqueles que não reprovarem e forem preenchendo a grade ao longo dos semestres, não vão precisar, então, de 6 semestres, provavelmente vão precisar de 5. Talvez exija você cursar uma disciplina ou outra em outro curso, né? Mas vão precisar de 5. Lembrando que aqui em especial seria uma segunda opção de comunicação oral escrita dentro de Sestel mesmo, com o professor Ubira, nos 2 primeiros horários. E nós temos ainda as disciplinas de outros cursos. Olha só quanta opção de disciplina de outro curso. Daí você olha, professor, eu não entendi nada disso. Bom, nós temos a turma, não é N11 nem N12, então é de outro curso. Temos aqui professor, e nós temos aqui, olha só, olha, 2N1, o que é? Segunda-feira, primeiro horário da noite, N da noite, né? 2N2, e assim por diante. Vamos pegar aqui outro. 4N1, primeiro horário da noite, segundo horário da noite, terceiro horário da noite, quarto horário da noite. Aqui, ó, 3N4, terça-feira, o quarto horário da tarde, que é o T da tarde, o quinto horário da tarde, o sexto horário da tarde, né? E daí é o primeiro horário da noite. E assim por diante, tá vendo? Tem várias disciplinas.
Algumas delas é o mesmo código que o nosso, mesmo, igualzinho, tá? E outras não. Outras, o código é diferente, e daí você vai ter que fazer a disciplina, por exemplo, aqui, ó, esse pré-cálculo não é o mesmo código, tá vendo? Então você teria que fazer ela e depois solicitar a convalidação, mandando e-mail para Cotel-CT, depois de concluir a disciplina e ter aprovação, Cotel-CT, fazendo a solicitação lá bonitinho, tá? Programação para dispositivos móveis também é ele equivalente, mas não é o mesmo código. Você pode fazer a disciplina lá e depois solicitar a convalidação. Uma segunda opção de computação em nuvem, nós teremos a opção de computação em nuvem, tá, pessoal? Deixa eu até procurar aqui, ó. Vamos encontrar. Cadê computação em nuvem? Vamos lá. Computação em nuvem. Tá? Temos a opção de computação em nuvem dentro do Sistel, mas às vezes você está com o horário fechado, tudo não conseguiu colocar. Temos uma segunda opção de computação em nuvem em outros horários, também de tarde, tá? Que você pode utilizar para aproveitar melhor o seu horário. Desenvolvimento para aplicações web. Nós não teríamos oferta dentro do Sistel, mas você pode cursar lá com o DAINF e depois solicitar a convalidação. Perfeito. Fundamentos de programação 1, você pode solicitar a convalidação com o algoritmo de programação, caso o algoritmo de programação esteja batendo na sua grade e você ainda não cursou, né? Por último, pessoal, antes da parte de perguntas, que daí eu não vou deixar gravado por uma questão de privacidade, eu tenho um exemplo, então, de escolha de disciplinas que eu fiz com uma aluna, né? A aluna me perguntou o que ela deveria cursar, eu abri, como coordenador, eu abri o histórico dela, mas vocês, como alunos, vocês conseguem abrir no portal do aluno, né, as informações. Então, primeiro nós temos as disciplinas obrigatórias faltantes. Então, primeiro, olhe, quais são as disciplinas obrigatórias que faltam cursar? Tente cursar todas elas. Primeiro ponto, não há discussão. Priorize as obrigatórias, porque elas você não vai conseguir escapar. Depois disso, verifique quantas disciplinas você já cursou de optativas profissionalizantes. No caso da aluna, ela tinha 225 horas já cursadas e faltavam 750, né? Por fim, desse optativas profissionalizantes, lembrem, você tem que fechar 90 horas em 2 trilhas distintas. Então, você precisa, em 2 trilhas, lá no sistema vai mostrar detalhamento do conjunto de optativas. Em 2 trilhas, você vai ter que fechar ao menos 90 horas, ó, ao menos 90 horas, em 2 trilhas. No caso dela, ela já tinha fechado 90 horas na trilha de eletrônica para comunicação e já tinha fechado parcialmente 75 horas na trilha de computação. Depois de algumas discussões, nós vimos que seria uma boa opção a cursar computação em nuvem, que é uma disciplina da trilha de computação. Nos slides tem quais são as disciplinas de cada trilha, né? Cursar a computação em nuvem seria uma forma dela fechar uma segunda trilha, de maneira que ela estaria fechado tanto computação em nuvem quanto eletrônica para comunicação. Reparem, ó, aqui, ó, validada 90, tá vendo? Optativas isoladas, ela não conta para fechar essas duas, ela conta no total, né? Mas não para fechar as 2 trilhas. Então, ela já tinha fechado uma, o jeito mais fácil dela fechar outra é fechar essa aqui, né? Além disso, ela poderia buscar fechar a trilha de sistemas operacionais ou a trilha de sistemas inteligentes, mas daí ela teria que provavelmente cursar 2 disciplinas, né, em vez de uma só, né? Bom, depois de fechar 2 trilhas, que é algo importante dentro do optativas profissionalizantes, ainda vai ter uma carga que falta ela concluir, ela fechar os 750. Vai faltar ainda um pouquinho. Só que esse que vai faltar, ela consegue fechar dentro das extensionistas. Tá? Lá no portal do aluno deve também aparecer um resumo da carga de optativas, tá? Ó, reparem que o grupo de humanidades ela não fez ainda, ó, faltavam 90 horas. O que eu sugeri para ela, obviamente, é ela cursar uma optativa extensionista de humanidades, porque dela fecha tanto 90 horas de humanidades, quanto mais 90 de extensionista, né? Dentro do 285, né? Total que precisa. E faltavam ela custar 180 horas de profissionalizantes, né? Desses 180 dos profissionalizantes, ela vai cursar lá o computação em nuvem, tudo bem, vai fechar uma parte, e o resto, ela vai fechar simplesmente cursando mais 2 extensionistas aqui. Então, ela vai pegar uma de humanidades e mais 2 extensionistas.
Resumo da obra. No caso dela, o que ela vai ter que fazer? Cursar todas as obrigatórias faltantes, cursar uma disciplina para fechar mais uma trilha, fechar 90 horas em mais uma trilha, já que ela já tinha uma trilha fechada, e cursar 3 extensionistas. Então, as duas aqui e mais uma de humanidades. Né? Então, 2 extensionistas profissionalizantes e uma extensionista de humanidades. Tá? A lógica básica é essa. Abre o portal do aluno, vê quais obrigatórias estão faltantes, vê quantas trilhas você já fechou. Se você já fechou 2 trilhas, ótimo. Pule para fechar as extensionistas. Depois que você puxar as extensionistas, cursar uma extensionista de humanidades, né? Para que você feche já humanidades, verifique quantas horas ainda faltam nas optativas profissionalizantes. Tudo bem? A lógica básica é essa. Então, eu vou parar um pouquinho a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas ainda depois de ver esse vídeo, vocês podem mandar e-mail, né? Ou conversar via WhatsApp, me manda lá uma mensagem dentro lá pro usuário que manda, então, pro perfil que manda as mensagens do grupo do Sistel, né? E a gente vai conversando. Um abraço.